capítulo 4 de João. Como você vai ficar bastante tempo sentado, eu quero convidá-lo a que você se coloque de pé agora, por favor. João, capítulo 4, a partir do versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Não feche a sua Bíblia, feche os seus olhos, incline o teu rosto. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta oportunidade que nós temos cada domingo de vir à tua casa, de poder, ó Senhor, com liberdade, cantar, louvar, glorificar, agradecer, orar, fazermos coisas de que realmente, coisas que nos trazem grandes benefícios, Senhor. É um privilégio saber de que o Senhor nos tirou das trevas, um privilégio saber de que os nossos olhos agora podem ver a tua glória, o teu poder. É um privilégio, Senhor, saber que já não estamos perdidos, mas fomos achados. E esse amor, que é o amor do Senhor, nos acompanha a cada momento. E é por isso que nós agradecemos e sim, declaramos, ó Deus, a tua santidade. E pedimos que neste momento, essa santidade, que é a santidade do Senhor, faça parte da nossa vida. Ó Deus, que o Senhor fale por meio da tua palavra, por meio dessa palavra que é viva e poderosa. Ó Deus, que o Senhor chegue em cada coração, até aos mais existentes, e que a palavra do Senhor transforme, mude, e que a palavra do Senhor faça aquilo pela qual ela virá hoje. Ó Deus, pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos, não feche a sua Bíblia. O tema que eu quero compartilhar com os irmãos é: o que Deus quer que eu faça. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. O que Deus quer que eu faça. Vamos lá, mais uma vez. O que Deus quer que eu faça. Talvez você não tenha parado para prestar atenção a respeito de que como é importante na vida saber o que Deus quer que eu faça. Porque é uma pergunta existencial que todos fazem. Você sabe qual é o bem mais precioso, a riqueza maior? É justamente essa: saber o sentido da vida. Não há outra riqueza tão grande que se possa comparar com essa riqueza. Todos se perguntam: para que estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? E muitos não têm a resposta. Até mesmo nós cristãos que temos esperança, que fomos transformados, que somos abençoados, muitas vezes, eu já passei por isso e quero crer que você também, olhou para um lado e para o outro e falou: o que eu estou fazendo aqui? É claro que quando eu fiz essa pergunta, eu estava em uma determinada situação da minha vida, estava meio que em crise, olhando, observando e vendo o comportamento, a atitude, de uma maneira geral estou falando, e aquilo me trouxe certa tristeza, e eu perguntei: Deus, por que eu estou aqui? Certa ocasião, Paulo, ele falou que ele não sabia, ele estava indeciso se era melhor estar com o Senhor ou melhor estar aqui. Por alguma razão, ele via de que estando aqui era benefício por causa de outros. Mas a verdade é de que a maior riqueza é descobrir o sentido da vida. O porquê você está aqui.
Qual é a razão da tua existência, o porquê você existe, e descobrir isso é um desejo, uma vontade que todos têm. O texto que você e eu acabamos de ler fala, é muito conhecido, você sabe, fala a respeito de uma mulher que não tem nome. Não porque ela não tinha nome, porque o nome dela não é citado na Bíblia, é simplesmente conhecida como uma mulher de um determinado local, uma mulher samaritana. Ela não tinha nome. E você sabe muito bem, você já ouviu muitas vezes a expressão de que naquela ocasião, naquele tempo, as mulheres não eram muito valorizadas. E no caso de uma mulher samaritana, ainda menos. Falar com uma mulher judia já era algo complicado para um homem judeu. Não se importavam. Para você ter uma ideia, falar com uma mulher no pensamento daquela época era perder tempo. E sendo uma mulher samaritana era perder mais tempo ainda. Este era o conceito, essa era a ideia. Mas você também conhece na história de que, estando ali, Jesus, naquele poço, chegou a esta mulher e se desenvolve uma conversa com ela. E coisas aconteceram na vida daquela mulher. Mas eu posso te afirmar, categoricamente, eu posso te afirmar que a mulher samaritana encontrou o sentido da vida. Depois de ter esse encontro com Jesus, ela descobriu. Talvez ela não tinha grandes riquezas, ou nenhuma riqueza. Talvez no lugar onde ela vivia, ela não era bem aceita. Talvez ela não era uma pessoa de fama. Talvez ela não tinha muitos amigos. Eu não sei como estava o coração daquela mulher, mas o fato é de que quando ela se encontrou com Jesus, a vida dela foi completamente transformada. Ela descobriu o sentido da vida. Ela descobriu o que Jesus, o que Deus queria que ela fizesse. E irmã, claro, é bem específico de que Deus quer que eu e você façamos muitas coisas, sim ou não? Sim. Eu não posso falar de todas as coisas que Deus quer que você faça. Posso, através deste texto, mencionar algumas coisas. Vendo, percebendo o que aconteceu aqui, trazendo para você um pouco da história que você possivelmente já conheça, desse encontro especial. Irmão, eu não consigo entender. Nenhuma pessoa que tem um verdadeiro encontro com Jesus fica sendo a mesma pessoa. É impossível. É impossível ter um encontro com Jesus e continuar sendo o mesmo. Porque quando há esse encontro, há mudança de vida, há transformação, como da água para o vinho, porque o poder de Deus atua, o poder de Deus, a palavra de Deus entra, penetra, desenvolve e dá fruto. O objetivo é esse, o agir de Deus na nossa vida faz isso. E quando nós percebemos a história dessa mulher, então nós descobrimos de que, através da experiência dela, podemos trazer lições para a nossa vida, a respeito do que Deus quer que você faça, e a respeito do que Deus quer que eu faça. Em primeiro lugar, Deus, Ele quer que você e eu, ou melhor, Deus quer que você aprenda a se aproximar dos marginalizados. Entendeu? Olha, acompanhe comigo aí o que diz o versículo 7 e 8 do capítulo 4. Um pouquinho aí na sua Bíblia. Como você já conhece, eu não vou ler o texto todo, mas você vai acompanhar comigo o versículo 7 e o versículo 8 diz assim: estava lá Jesus, os discípulos haviam ido comprar comida, e aí então Jesus, ele está aí no poço, e diz assim o versículo 7: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água, dá-me um pouco dessa água, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9 diz: a mulher samaritana lhe perguntou como o Senhor, sendo judeu,
pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Deus, Ele quer que você se aproxime dos marginalizados, como Ele fez. Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que você está fazendo? Você está construindo ponte ou levantando cerca? Vou perguntar de novo. Você está construindo pontes nos relacionamentos ou você está levantando cerca? Não é fácil desenvolver relacionamentos saudáveis. Irmãos, eu tenho dificuldade com algum tipo de pessoa, não com vocês. Eu sei que no meu coração gosto de todos, mas não posso afirmar que todos gostam de mim. Ainda bem que eu não sei quem é o que não gosta. Pelo menos penso que não sei. Mas eu posso afirmar, eu amo todos vocês. Alguns conheço mais, outros menos. Mas eu não posso. Já ia falar em castelhano. Larga, castelhano. Mas eu não posso afirmar de que todos os que estão aqui têm pelo menos um pouco de simpatia para comigo, mesmo sendo cristãos. Uma das coisas que Deus quer que nós possamos aprender no decorrer da nossa caminhada cristã, por exemplo, você se converteu, você continua aqui, você continua tendo a sua vida, você continua tendo relacionamentos com pessoas, mas é justamente o que Deus quer que você desenvolva, aprenda a ter mais intimidade com o outro, principalmente com aqueles que precisam mais. E quem é que precisa mais? Aquele que se encontra marginalizado. Outro dia eu estava escutando, uma certa pessoa viu um vídeo, e nesse vídeo estavam fazendo uma espécie de prova, teste. Sabe qual era o teste? Como está bastante na moda, ou é o tema do momento a questão racial, então fizeram uma espécie de pegadinha. Colocaram uma criança branquinha, dos olhos verdes, bem vestida, numa praça. E também pegaram uma criança negra, vestida normalmente, e colocaram na mesma praça. A criança negra ficou ali horas e horas sem que ninguém se aproximasse dela para perguntar se ela estava perdida. Horas e horas. Ninguém parou para perguntar se ela estava perdida. Aí colocaram uma menina branca de olhos verdes. Adivinhe ou diga em quanto tempo alguém se aproximou dela para perguntar se ela estava perdida, onde estava a mamãe? Alguns minutos. Assim é na nossa sociedade. Você entra na igreja, você olha para algumas pessoas, e algumas pessoas você não vai com a cara dela. Não é assim que acontece? Ô miserável homens que somos. Era o que estava acontecendo aqui. Por que Jesus, ele chegou perto daquela mulher? Não é algo circunstancial, não. É que Deus, ele quer que os seus discípulos aprendam a não fazer diferença. Não importa quanto dinheiro você tem no bolso, ou quanto eu tenha ou não tenha, de que família eu vim, de que cor eu tenho, não importa em que país eu nasci, o importante é que Deus me ama, Deus, ele deu a vida, e ele quer que nos aproximemos um do outro. Amém? Essa é a vontade de Deus, e essa é a didática nesse texto, quando Jesus, ele começa esse diálogo com a mulher samaritana, porque era uma pessoa rejeitada, marginalizada, era uma pessoa que precisava de carinho, era uma pessoa que precisava de atenção, era uma pessoa que precisava de um abraço, e quem poderia dispor de tudo isso, senão aquele que tem a presença de Deus na sua vida? Irmão, parar numa rua e atender uma pessoa que está lá largada, marginalizada, não é fácil. Alguns têm medo, outros têm vergonha, outros não sabem o que dizer, outros nem veem. Esse é o desafio. Por que você está aqui? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é saber que Deus me ama, mas há um outro ser humano que Deus ama também, talvez precisando da minha palavra.
No seu trabalho pode ser que tenha alguém. E eu vou te dizer uma coisa, aqueles que estão ao nosso lado, muitas vezes são os que mais necessitam. Então aprenda a construir pontes, não erguer cercas. A ponte liga, a cerca impede. Quantos relacionamentos quebrados por causa de que nós construímos cercas? Ah, não vou com a cara dessa pessoa. Essa pessoa nunca falou comigo. Também não falo com ela. Ah, essa pessoa não me cumprimenta. Não vou cumprimentar ela. Ah, essa pessoa nunca me convidou para ir na casa dela. Eu também nunca vou convidar para ir na casa minha. Ou para vir na minha casa. E por aí vai. Vocês prestam atenção, né? Sim. E ele está gravando aqui também. Depois ele coloca no Face. Vai pro YouTube. Mas irmãos, olha, nós aprendemos aqui que Deus, Ele quer que nos aproximemos dos marginalizados. É contigo a coisa. É você que Deus quer usar. A mulher, ela não tinha a mínima ideia do que ia acontecer ali naquele momento. O que ela estava esperando? O que ela estava esperando? Indiferença. Um judeu, né, Jesus, mestre, rabino, um judeu se aproximando de uma mulher, o que ela esperava? Ela esperava indiferença. O que as pessoas esperam de você? Irmãos, olha, eu já fiz alguns testes de que quando a pessoa te trata mal, você trata bem, a pessoa fica envergonhada. A pessoa te trata mal, aí você... o que ela está esperando quando te trata mal? Que você revide, que você deu o troco, aí você trata bem, ela continua tratando mal. Aí você continua tratando bem, ela trata mal. Qual é a tentação que você tem? Parar de tratar bem, tratar também mal. Essa é a nossa reação. Mas isso não vem de Deus. Porque Deus, Ele quer que eu me aproxime das pessoas que são marginalizadas. Talvez alguém que está agora do seu lado precise de um abraço, de uma palavra. Irmão, isso é a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela vence as diferenças. Ela inclui, ela não exclui. É claro, na igreja a gente olha, né? Quanta panelinha tem na igreja, né? Ah, não, nessa aqui não. Nas outras, na igreja batista do Moetis não tem. Do sul. Ah, é? Do menos. Mas não tem panelinha. Aquela panelinha, não, que não está aqui, não, você não entra. Você não entra, não. No nosso grupo você não tem vez. Não dizem, não, mas se comporta. Não é mal ter panelinha, irmãos. Mas toda panelinha deveria ser inclusiva, não exclusiva. Porque isso não provém de Deus. Porque Deus, Ele inclui, irmão. Só não pode entrar o pecado. Mas pessoas e seres humanos como você e eu, nós precisamos não somente trabalhar para que isso aconteça, mas sermos referência para que a intimidade, o relacionamento cresça a cada dia. É por isso que aqui nós temos esse texto registrado aqui na Bíblia. Uma mulher excluída, uma mulher sem perspectiva, já viu o Castelhano de novo, sem perspectiva, ela teve um encontro com Jesus e ela aprendeu de que ela deveria se aproximar. Porque quem recebe amor, quem recebe carinho, qual é o resultado que essa pessoa vai dar para outro depois? A pessoa recebe ódio, a pessoa apanha, ela vai crescendo amargurada, mas quando ela tem uma demonstração real de amor, de carinho, a tendência, claro que pode acontecer ao contrário, diferente, mas a tendência é que ela também comece é que nem em casa. O filho vê o papai dando beijo na mamãe, falando palavras doces, a tendência é que quando ele cresça, o que ele faça com a esposa? Mesma coisa. Agora o filho cresce vendo, como o pastor Luizinho falou aqui na escola bíblica dominical, qual seria a tendência? Ainda bem que Deus entrou na vida do pastor. Porque qual seria a tendência? Depois de ver os maus tratos, alguns falam, não, eu não vou ser que nem o meu pai, não. Eu vou ser diferente.
mas pode ser que muitas das características do pai ele reproduza na vida. Em segundo lugar, sabe por que você está aqui? Sabe o que Deus quer que você faça? Ele quer que você abandone a prática e o pensamento exclusivista. Diga comigo, Deus quer que eu abandone a prática e o pensamento exclusivista. Irmãos, olha, parece uma palavra difícil, mas isso acontece todos os dias na nossa vida. A mulher começa a falar com Jesus e ela diz assim: olha, eu penso que adorar a Deus é assim, assado. E Jesus diz para essa mulher de que os verdadeiros adoradores devem o adorar em espírito e em verdade. Ela tinha questões, ela tinha um pensamento. E Jesus está ensinando para ela de que toda a barreira de separação caiu. Pela manhã eu estava falando aqui no Hispânico. Eu perguntei para os irmãos o que significa Igreja Batista Hispânica. Eles não souberam me responder, a maioria. Alguns talvez sabiam, mas não quiseram responder. Eu perguntei o que significa Igreja Batista Hispânica. Porque qual é a tentação? Como a maioria é de boliviano, pode pensar que é Igreja Batista Boliviana. E agora está chegando muitos paraguaios, qual é a tentação? Achar que a igreja é só de... E como quem abriu o trabalho lá é só de brasileiro, a tentação é achar de que? Brasileiro. É brasileiro. Irmãos, isso é só um detalhe, eu estava explicando para os irmãos. Não podemos ter esse pensamento exclusivista, essa prática exclusivista, justamente por isso, porque Jesus ele veio, olha, versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Com quem você não se dá bem? Se você olhar para trás, você pode achar algum outro, assim, com aquela ali eu não me dou bem não. Com aquele ali também não. Faz tempo que eu não passo nem perto. Aqui não, irmão, eu estou falando exemplos de outra igreja. Eu só estou falando aqui, mas é exemplos de outra igreja. Aqui não acontece isso. Não. Ah, tem uma irmã, tem um irmão que eu já não aguento, eu estou orando para que Deus faça alguma coisa com ela ou com ele. A gente pensa assim, irmãos. A gente pensa assim, irmãos. Mas esse pensamento não vem de Deus. Isso não é de Deus. Deus não exclui, Ele inclui. Não é exclusividade tua ser abençoado. E tampouco só o outro tem problema, você tem problema também. Você é limitado, você é limitada, eu sou limitado. Então nós precisamos aprender a ter um pouco mais de maturidade. Não é fácil. Não é fácil. Porque quando cria-se raízes, e olha a raiz que já havia aqui. Olha a raiz que já havia nessa história. De muitos anos, não foi ali de um dia, 2 dias. Era algo, um contexto cultural, histórico já de muito tempo. Mas aquilo ali tinha que cair por terra. Porque isso, irmãos, nos impede de que cresçamos. De que avancemos. Eu gosto muito do texto lá quando a Torre de Babel, se lembram da história da Torre de Babel? Deus falando com ele mesmo, ou com o Espírito Santo e Jesus. Lá no texto diz assim: desçamos e vamos confundir a linguagem desse povo, porque eles são só um e já não vai ser nada difícil para eles. A mesma linguagem, quando a gente olha para o outro, é claro que tem diferença. Olha, só de olhar para aqui, daqui, para aí, já vemos quanta diferença há. Um é diferente do outro. Ah, um veio da Bahia. Muita honra. Itapoca, né? Esse é Ceará. O outro também. O outro também. Não, um não, aqui é a metade, né? O outro também. Aqui, se falar da Bahia, a metade, né? Outros vieram do Ceará, outros vieram do Rio. A minoria, né? Do Rio de Janeiro. Mas, irmãos, olha, você consegue perceber como isso prejudica?
Você consegue entender de que uma pessoa veste uma camisa verde... Não, eu vou falar o contrário, porque a maioria aqui é corintiano. Você consegue entender que alguém veste uma camisa feia, preta e branco, com aquele símbolo vermelho, e vá até o estádio assistir Corinthians e Palmeiras e fala assim, bom, hoje eu quero assistir do lado do Palmeiras, e entre com a camisa lá. Você consegue imaginar que essa pessoa entra lá e não sai mais? Não sai! Primeiro que ele não vai nem entrar. Tamanha é a raiva, o ódio de um para com o outro, irmão. Mas olha que loucura! Olha que loucura! Uma pessoa é capaz de matar a outra só porque a outra está com uma camisa diferente da dela. Eu estou dando um exemplo, mas muitos outros exemplos. Tem gente que não fala com a outra só porque não se veste do jeito que ela gostaria que a outra pessoa se vestisse. Ah não, essa daí não, ixi, nem vou chegar perto. Irmão, olha, isso não existe no reino de Deus, não pode existir no reino de Deus. Amém? Amém. Não pode, então, esse pensamento, essa prática devemos abandonar. Para a glória de Deus devemos abandonar. Irmãos, vencer o medo de se aproximar. Tem gente que tem medo de se aproximar, né? Nossa, como tem medo. Passa assim. Da parede. Olha para... Quando é alguém que gosta, quando é alguém que nem gosta, nem passa. O vento está chegando aqui, tá bom, vento. Vamos deixar. Há pessoas marginalizadas que precisam realmente. Essa semana nós somos, a minha esposa e eu, os filhos, nós somos para Mauá. E Deus sempre me cobra isso, irmão, porque eu também me sinto tocado por Deus naquilo que é a minha dificuldade. Eu tenho dificuldade de me aproximar das pessoas homossexuais. Tenho dificuldade. Eu sempre faço um esforço, mas eu sempre me vejo fazendo menos do que eu poderia fazer. E essa semana foi... Eu passei pela pessoa, depois eu fiquei com tanta vergonha. As outras eu beijei, abracei. Aí quando cheguei perto dessa pessoa, eu só fiz assim, oi. Depois Deus falou no meu coração, olha aí, tá vendo o que você faz também? Irmão, você faz, eu faço. Mas a gente precisa cuidar para que isso não seja constante na nossa vida. E é pessoa da família. Não é pessoa da família. Mas eu estou querendo aprender a construir pontes. Mas é difícil, porque é mais fácil colocar cerca. Essa pessoa não vai com a minha cara, e daí? Problema dela. Ela fica na dela e eu fico na minha. É assim que muitas vezes pensamos. Tem mais. Vá para o texto aí no capítulo 4, versículo 39. Oh, meu Deus do céu. O texto que nós lemos. Em primeiro lugar, Deus quer que você se aproxime dos marginalizados. Em segundo, que você abandone a prática e o pensamento exclusivista. E em terceiro lugar, olha aí, eu vou ler de novo. Versículo 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Irmãos, os samaritanos tinham rixa com os judeus, mas aquela mulher, ela vem contando a respeito de que um judeu tocou o coração dela, e esse toque foi um toque especial, e não podia ser um outro toque senão o toque daquele que era esperado. Ela vem e conta, e aquelas pessoas começaram a crer. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Irmão, o testemunho dessa mulher foi tão forte que as pessoas se converteram. Sabe por que você está aqui? Você está aqui para que você seja uma bênção na vida de pelo menos daqueles que estão mais próximos de você. Você está aqui para que seja uma bênção pelo menos daqueles que estão mais próximos de você. Talvez você não vai alcançar o Bom Retiro. Talvez você não vai alcançar a tua rua.
talvez você não consiga alcançar nem a tua família mais próxima, mas você não pode parar de tentar, de orar e de fazer com que a tua vida seja um referencial para aquele outro que está perto de você, irmão. Amém? Amém. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Olha o testemunho: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. Por que Deus não traz conversão para alguém e o leva logo de uma vez para parar de sofrer aqui na terra? Sabe por quê? Porque tem outros para alcançar. E é através da tua vida, é através do teu testemunho, é através da tua palavra, é através de como você é em casa, é através de como você é no teu trabalho, é através de como você é na sua vizinhança. Quem você é antipático ou simpático? Você presta atenção às pessoas ou ignora todo mundo? Você é uma pessoa que é tocada pela necessidade do outro? É uma pessoa que simplesmente se preocupa com a tua vida e com a de mais ninguém? Essa mulher podia dizer: bom, aquelas pessoas me desprezaram, aquelas pessoas não se importou comigo, olha, aquelas pessoas têm o meu nome na boca porque dizem que eu já tive um marido, ou 2 maridos, ou 3 maridos, e eu não quero nem saber daquelas pessoas mais, eu vou para outra região, olha, tive um encontro com Jesus, agora eu vou para outra região. Ela podia dizer isso, mas ela volta e ela fala e ela diz: olha, eu tive um encontro muito especial, fui transformada, fui abençoada, e eu quero que vocês possam passar por esse mesmo processo, vocês recebam a mesma bênção que eu recebi. Quantos têm a bênção? Amém. Não é pequena a bênção que você tem, grande bênção temos, irmãos. Se você fizer com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, durante a sua caminhada, se você contar o que Deus tem feito na tua vida, na escola bíblica dominical, nos cânticos que tivemos aqui hoje, nós aprendemos de que lembrar do que Deus fez por nós, e Deus fez muito, amém? Amém. Você não está aqui porque você era muito bonzinho, bonzinha, porque você tem alguma coisa de valor em si mesmo. Você está aqui porque a graça de Deus te alcançou, porque Ele foi favorável, porque Ele foi misericordioso, porque Ele te olhou com olhos de amor. É por isso, naquele encontro, a vida daquela mulher foi transformada, e muitas outras pessoas estão precisando também dessa transformação, e muitas vezes nós resistimos. Versículo 42, olha o que diz: e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém. Irmão, você não tem ideia do que você tem nas mãos. Você tem a maior riqueza, porque você descobriu o sentido da vida. Você descobriu o sentido da vida. O sentido da vida é saber de que somos filhos de Deus, de que Ele nos tem aqui para proclamar a sua glória, expandir a sua bênção, alcançar território. Esse é o sentido da vida. As demais coisas, as outras coisas, continuemos fazendo. Mas glorificar a Deus com a nossa vida, para que outros também creiam, para que outros tenham testemunho. Olha, e quantos aqui são resultado disso? Você é resultado disso. Alguém dedicou um pouquinho de tempo, um pouco mais de tempo, muito tempo, para que você tivesse hoje essa compreensão, para que você tivesse hoje certeza da salvação. Mas nós somos acomodados, às vezes, como foi dito na escola bíblica dominical, às vezes esquecemos de cada um dos milagres que Deus fez na nossa vida. Os milagres, irmãos, são para que recordemos, para que haja fortalecimento das nossas vidas, na nossa caminhada, na nossa comunhão com Deus. E essa mulher, então, ela pôde descobrir aquilo que é mais importante, a resposta que muitos procuram e ainda não acharam. Qual é o sentido da vida?
Para que você está aqui? O que Deus quer que você faça? Ah, Deus quer que você case? Nossa, não tem nenhum solteiro aqui. Deus quer que você case. Deus quer que você estude e tenha um bom trabalho? Também. Deus quer que você tenha uma casa, que você compre um carro, ó, e depois troque de carro, e troque de novo. Eu penso de que Deus ele quer o melhor para a minha vida. As pessoas dizem assim, eu fico às vezes chocado, né? As pessoas dizem assim, esse terreno é meu, essa casa é minha. Quem deu em algum tempo? Né? Era tudo de Deus. Quem foi o primeiro que começou a vender essas coisas, né? Não é? Agora todo mundo é dono do que de Deus. Porque Deus fez para todo mundo, mas uns querem mais do que os outros, né? Tem gente aí que tem, meu Deus do céu, lá na Bolívia, irmão, são hectares, né? 200 hectares. Ah não, é porque tem umas 100 vaquinhas lá, estou cuidando das minhas vaquinhas, nos meus 100 mil hectares. Todo mundo é dono. Mas fazem isso, irmão, muitas vezes porque não entendem que nada disso tem valor. Você pode trabalhar, ter um bom emprego, você pode ter uma boa casa, você pode fazer um ótimo casamento, mas o que importa de verdade é que tudo isso que você conquistou sirva para a glória de Deus. Isso é o mais importante. Se você tem pouco e serve para a glória de Deus, você tem tudo. Se você tem muito e tem para a glória de Deus, você tem tudo também. Agora, se você tem muito e não serve para a glória de Deus, você não tem nada. Simples assim. Então o sentido da vida é descobrir isso. O que Deus quer de mim. Certamente há outras coisas que Deus quer de você. Certamente, mas essas aqui, com certeza, se você prestar atenção e colocar em prática, realmente será uma grande bênção na tua vida. Deus ele quer ser glorificado através da tua vida. Ele foi. E os homens que voltaram foram confirmar o que a mulher tinha dito, só que eles voltaram com calor, com fervor, com entusiasmo, porque também foram impactados por aquele que tinha tido um encontro com aquela mulher. Não somente a mulher, ela foi transformada, mas também muitos daquela cidade. E no testemunho daquela mulher, muitas pessoas conheceram a Deus. Vamos só repetir para terminar o que Deus quer que eu faça. Em primeiro lugar, já esqueceram tudo, vou dar um tempinho para vocês repetirem comigo. É didático isso aqui, Deus quer que você aprenda a não marginalizar. Primeiro, Deus quer que você aprenda a se aproximar dos marginalizados. Muito bem, que eu me aproxime dos marginalizados. Quando? Sempre. Quando? Sempre. Começa a praticar agora, depois que terminar o culto, irmão. Termina o culto, às vezes eu olho assim e algumas pessoas ficam completamente isoladas. Você pode dizer, por que quer? Você pode responder, fica isolada porque tem um monte de gente lá, a pessoa fica sozinha. Pode ser que seja porque quer, mas pode ser porque você não se aproxima. É fácil ficar, não. Se quer, se aproxime. Não, mas é bom você se aproximar. Tem pessoa que entra e sai aqui, vai embora e você nunca se aproximou dela. Eu fiz uma dinâmica pela manhã, pastor. Eu falei assim, deste lado olhem para aquele lado. Agora, vou fazer a dinâmica de novo. Todos os que estão aqui olhem para lá, por favor. Os que estão aqui. Agora os que estão aqui olhem para lá. Se eu te perguntasse agora, fique de pé, você sabe o nome de 20 pessoas que estão do outro lado, quantos saberiam? Uma boa parte, hein? Agora eu vou pegar um então. Então agora eu vou pegar uma pessoa para fazer e dar 20 nomes. Não vou fazer isso não. Mas eu fiz de manhã e nem levantou a mão. É claro que eu não falei 20, né? Porque de manhã só tinha 27, né? Eu falei 5. De manhã eu falei só 5 porque tinha 27 pessoas. Aqui tem pelo menos umas 120 a 150. Mas, irmãos, o que eu quero dizer com isso? De que nós precisamos, claro que às vezes é difícil.
Um pastor dizia assim: eu não levo ninguém na minha casa, um pastor amigo meu, que foi nosso discipulador. Isso eu não aprendi dele, porque eu levo, não com muita frequência, mas não tenho essa dificuldade de convidar pessoas para ir na minha casa. Mas ele dizia assim para mim: ó, não convide irmãos da igreja para ir na sua casa. Eu não entendia por que eu era novo convertido, e ele falava: não convide. Aí eu fui entendendo depois. O irmão vinha na casa dele, aí eu olhava: nossa, o pastor tem piano. Aí depois falava para o outro: você viu, na casa do pastor tem piano. Como será que ele comprou? Aí vinha outro na casa dele: nossa, o pastor tem piscina. Como será que o pastor paga esse aluguel e tem essa piscina? Então o pastor, depois de tanto tempo isso, ele falou que já não convidava mais ninguém. Porque daí os irmãos chegavam lá e falavam: pastor tem piscina, e outro passava: pastor tem piscina, como conseguiu isso? E se espalha. Isso não acontece aqui, né? Não acontece aqui. Mas eu não tenho esse medo, irmãos, eu não tenho esse medo. Quando eu convido algum irmão lá, eu não fico escondendo as coisas, né? O pastor tem uma televisão de R$900, como ele conseguiu essa televisão? Tá lá. Carnezão tá lá. Carnezão tá lá. Carneiras estão no Bahia, né? Mas às vezes a gente tem medo de se relacionar com outra pessoa, porque nem sempre existe aquela confiança, né? Mas não existe, tem que existir, e isso se conquista, irmãos, com o tempo. É aprendendo, é perdoando, é entendendo, é compreendendo. Segundo lugar, qual é? Muito bem, ó, tem alguns que, para abandonar a prática, exclusivista, pensamento exclusivista. Tem gente aqui, irmãos, não, eu não faço isso, mas vocês fazem isso aí, né? Tem gente aqui que tem, toda igreja tem isso, o grupo, né? Toda semana na casa daquele. A outra eu não convido não, mas você eu convido. A gente não faz isso, vocês não fazem isso. A gente não faz isso, né? Bem, vamos parar por aí, vamos passar para o terceiro, porque o negócio aqui é grave. Então, abandonar a prática e o pensamento exclusivista. E em terceiro? O terceiro ficou mais difícil, né? Seja uma bênção, pelo menos, para aqueles que estão mais próximos de você. Coloque-se de pé, irmão. Vamos lá. Enfim, hoje é dia de ceia. E quando a gente vê Paulo na instituição da ceia, ele traz alguma instrução a respeito de como deveria ser. Ele diz muitas coisas. Mas no versículo 27 do capítulo 11, ele diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Muitas pessoas não entendem o que o texto diz. O texto diz que aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu ainda não vou ministrar, mas já estamos caminhando para isso. Eu quero só que você reflita agora. Irmãos, não pode existir entre você e eu nenhuma indiferença. Entre você e o outro que está do seu lado, nenhuma indiferença. Porque Jesus, ele se deu. Ele foi partido para que nós possamos caminhar em unidade. Eu do jeito que eu sou, você do jeito que você é. Mas superando as nossas diferenças. E para superar essas diferenças, nós precisamos entender de que o perdão é o que nos dá a condição de continuar marchando juntos, lado a lado. Comer indignamente significa de que você vem para a casa de Deus, mas você não tem o hábito de tratar os assuntos pendentes com seus irmãos. Porque o corpo é isso: comer e beber indignamente é não resolver com o meu irmão o que foi quebrado.
Porque diz, aquele que come e bebe sem discernir o corpo. Isso, discernir o corpo é saber de que eu sou diferente de você, mas ainda que eu seja diferente de você e você seja diferente de mim, eu preciso amar você na mesma intensidade que Deus me amou. Amém? E você precisa fazer o mesmo. Então quem não o faz, come e bebe indignamente. E é o único, ou é a única restrição para que alguém não participe. Então Deus nos dá a possibilidade, porque diga, examine-se cada um a si mesmo e então coma. Então você não vai deixar para a semana que vem o exame. Não é para fazer outro dia. No dia da ceia, se é que você já não veio preparado, tem alguma coisa para acertar, se é que isso não aconteceu antes, você deve fazer o exame e logo participar, porque se você é convertido, foi batizado nas águas, na idade adulta, está em plena comunhão com Deus, deve estar em plena comunhão com seu irmão. E para estar em plena comunhão com o irmão, é necessário reconhecer e perdoar. Incline seu rosto. Nosso Deus e nosso Pai, te exaltamos, porque todos somos objetos do seu amor. Nós cantamos, Deus, de que quando não mereço, o Senhor é fiel. Nós nunca merecemos, e o Senhor permanece fiel. É tua graça sobre a nossa vida. Pai, pedimos em teu nome, ó Jesus, de que nesta noite não haja nenhum impedimento para que os seus filhos que aqui estão, tenham esse privilégio de participar deste memorial, de algo tão especial, onde nos lembramos de que o teu Filho Jesus veio, morreu, entregou a sua vida, derramou seu sangue. Ele foi aquele que tomou o nosso lugar. Pai, obrigado por essa palavra que ouvimos hoje, que não se perca. Enquanto, ó Deus, aqui o nosso objetivo é aproximar-nos, Senhor, uns dos outros e principalmente daqueles que são marginalizados. Ó Deus, que a nossa tarefa, como o véu foi rasgado quando o Senhor se deu, quando o teu Filho foi entregado, ó Pai, o véu de separação, ele foi rasgado de cima a baixo, que não haja nenhum véu posto por cada um de nós também, enquanto aos relacionamentos, Deus. Nenhuma indiferença, ó Deus, nenhuma exclusividade, ó Deus, nenhum pensamento nem prática nesse sentido. E o que todos queremos, Pai, é que sejamos uma bênção uns para os outros. Eu quero ser uma bênção para cada um dos meus irmãos que aqui estão. Reconheço que ainda preciso fazer muito mais, ó Senhor, para que eu realmente não atue de maneira inadequada enquanto a este relacionamento, Senhor, que eu preciso ter com eles e eles comigo, e uns com os outros. Senhor, que caia por terra agora toda indiferença em nome de Jesus. Toda barreira posta, toda separação, todo obstáculo, ó Senhor, nós pedimos que isso esteja presente na vida dessa igreja, Pai, na vida de cada um de nós, porque isso também é adoração, porque isso também é louvor. Pai, que o Senhor nos permita agora participar deste memorial com alegria, com gratidão, porque é uma festa e nós celebramos com realmente entusiasmo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Os que vão participar.